Olá! Então, começando aqui o primeiro vídeo de matemática, né, sobre funções. Então, o que é basicamente uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos de números. Aqui, por exemplo, você tem o número de maçãs e o preço dessas maçãs. Uma função seria uma relação estabelecida entre o número de maçãs e o preço dessas maçãs. Ou seja, o seu número de maçãs é uma variável x, o seu preço das maçãs é uma variável y. Dependendo do seu número de maçãs, a sua função transforma em um preço diferente para essas maçãs. Entende? Essa é a relação. Então, o número de maçãs seria sua variável independente, x, e o custo das maçãs sua variável dependente, y. Isso porque, por exemplo, o preço das suas maçãs depende do número de maçãs que você tem. Então, dependendo do seu número de maçãs que varia, sua variável independente, o seu preço varia como uma variável dependente. E vamos falar aqui, números possíveis de maçãs seriam então os domínios da sua função. Você pode ter duas, quatro, seis, oito maçãs. Todos esse conjunto de números possíveis seriam o seu domínio, que seria representado por x maiúsculo. Já todos os custos possíveis das maçãs, elas podiam custar R$ 5, R$ 10, R$ 11, dependendo do número de maçãs que você tem, seria o contradomínio da sua função, que seria a sua variável y, representado por y maiúsculo. Então, uma função, basicamente, ela pega um número de maçãs aqui, um valor no seu domínio de x, e leva para um valor de y no seu contradomínio da função. Então, pega um valor de x, transforma em um valor de y. Pega um número de maçãs, transforma em um preço para aquele número de maçãs. É uma relação. Então, falando sobre um pouquinho sobre gráficos. O gráfico é uma relação, é uma representação visual dessa relação entre as suas variáveis no domínio e no contradomínio da sua função. Por que ele é útil? Porque cada função tem seu próprio tipo de gráfico, cada função tem seu gráfico característico. E essa relação entre o tipo de função e do gráfico permite a você identificar uma função só vendo o gráfico dela. Por exemplo, aqui uma função afim. A função afim é o tipo de função mais simples, né? Onde x, o expoente máximo do x é 1, e a lei de formação dela é essa. A sua variável independente y é igual a uma constante, vezes x, sua variável independente, mais b. Duas constantes. Essa tipo de função ela é sempre representada por uma reta, o gráfico dela. O gráfico dela é sempre uma reta e então você pode identificá-la. Então, aqui uns detalhes importantes. A inclinação e o sentido da reta dependem do sinal do coeficiente A. Verdade. Esse coeficiente A, se ele for positivo ou negativo, ele influencia na inclinação e na orientação dessa reta. Se ele for positivo, essa reta vai ser igual mais ou menos como ela está aqui. Ela está inclinada para cima, para a direita. Se esse coeficiente for negativo, essa reta seria diferente. Ela está inclinada para baixo e para a esquerda, entende? Ela estaria assim. Como calcular então o coeficiente A? O coeficiente A ele é calculado você pegando dois pontos dessa sua reta. Um ponto é definido com uma coordenada x e uma coordenada y, nesses dois eixos aqui. Então, um ponto x1, y1, um ponto x2, y2. O coeficiente A vai ser dado então pela diferença entre as coordenadas em y, com a sua variável dependente, dividido pela diferença das coordenadas em x, sua variável independente. Então, A seria igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Esse seria o valor de A. Um valor maior ou menor de A faz com que essa reta seja mais ou menos inclinada. E por último, então, o valor de B. O valor de B seria o ponto onde essa reta corta o eixo Y. Seria esse ponto aqui, no caso, onde a sua reta, a sua linha, corta o eixo de Y. Esse valor aqui seria a sua constante B. Então, aqui passando para a função quadrática. A função quadrática é aquela onde tem o maior expoente do x é o 2. Ela tem dois fatores de x e três constantes na fórmula. A fórmula completa é y, sua variável independente, é igual a uma constante, vezes x ao quadrado, mais b, outra constante, vezes x, mais c, que é a sua terceira constante. E ela tem esse gráfico característico, é uma parábola, é uma curva, uma concavidade, que dizem. E seria essa o gráfico característico.
Pode variar desse padrão, mas é sempre dessa forma. E aí, alguns detalhes importantes sobre a função quadrática. A concavidade, que é essa curva, essa parábola justamente, a orientação dela ela pode estar para cima ou para baixo. E isso depende do sinal do coeficiente A também. Aqui então, o A, se ele for positivo, a parábola vai estar igual a que ela está aqui, voltada para cima, como um sorriso. Se o A for negativo, essa parábola vai estar para baixo, como se fosse uma carinha triste, entende? Basicamente isso. E para você obter as raízes de uma função quadrática, você tem que usar essa fórmula de Bhaskara, que é aquela fórmula velha já, você tem que ter isso decorado, não tem muito o que fazer, é meio grandinha, mas com prática, fazendo bastante exercício, você decora rápido. E ela pode te dar nenhum, um ou dois valores, porque é o ponto onde essa linha corta o eixo X. Então, ela pode cortar o eixo X em nenhum ponto, como ela está fazendo aqui agora, ela está meio que flutuando aqui, ela não está nem tocando o eixo X. Esse biquinho aqui dela podia estar encostando no eixo X, então ela teria um ponto, só teria uma raiz, ou ela poderia estar meio que atravessada nesse eixo X, pensa nela deslocada mais para baixo. Ela teria dois pontos em que ela seria cortada, e aí teria duas soluções. Mas então vamos para o exercício, né? O exercício do Enem 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta do gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Aí ele te dá aqui um gráfico, né, uma reta, e pergunta ali, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque, aqui a sua variável dependente, e a distância percorrida pelo automóvel, aqui no eixo X, a sua variável independente, é qual? Aí ele te dá aqui essas opções aqui de função. Quando ele te fala uma expressão que relaciona a sua variável independente à sua variável dependente, ele só está falando de uma função, basicamente, é uma outra forma de dizer. Então aqui ele quer que você descubra a função que define essa reta, a função que descreve essa reta aqui, que relaciona duas variáveis, a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo carro. Então, aqui ele diz que é uma reta, não é? E você sabe que, a gente viu, que quando o seu gráfico é uma reta, você está falando de uma função afim. Então, indo para a resolução, a gente sabe que a função afim tem essa fórmula aqui, sua variável independente é igual a uma constante vezes x mais b, y igual a vezes x mais b. Então, você só tem que definir essas duas constantes aqui, a e b, já que y e x são variáveis, elas variam, você não tem que ter valor específico para elas. Então, descobrindo as constantes. A constante b é a mais fácil sempre, aqui onde a reta corta o eixo y, aqui ela corta o eixo y no ponto y igual a 50, então b igual a 50, você já tem uma variável. Já a variável a, você tem que usar aquele método de pegar dois pontos e fazer aquela fórmula. Aqui eu vou pegar os dois primeiros pontos, da esquerda para a direita. Aqui o primeiro é 0 no eixo x, 50 no eixo y, 0, 50. E o segundo é 100 no eixo x, 40 no eixo y. 100 e 40. Então aqui a diferença entre os valores no eixo y seria 40 menos 50 e a diferença no eixo x seria 100 menos 0. 40 menos 50 dividido por 100 menos 0 dá menos 1 sobre 10, que seria então o valor do seu coeficiente A. Que se você parar para pensar faz sentido, porque menos 1 sobre 10 é um coeficiente negativo. E você vê aqui que, como a gente já tinha falado, a reta está inclinada para baixo e ali para a direita, para a esquerda. E isso é característico de quando o coeficiente A é negativo, então faz sentido estar assim. Pegando esses dois coeficientes, duas constantes que você achou e jogando na fórmula de volta, substituindo, você tem que y então igual a menos x sobre 10 mais 50. E voltando aqui nas opções, seria a letra B, que seria a opção correta. Não poderia ser a letra A, porque os coeficientes estão simplesmente errados. Esses aqui, onde o coeficiente A é positivo,
você podia descartar logo de cara, porque só olhando a inclinação da reta você sabe que teria que ser um número negativo aqui para estar diminuindo. E é isso. Resposta certa é igual a B.